Meu nome é Wender, sou professor de Geografia da Escola José Mucciotti e hoje nós vamos falar sobre as diferentes manifestações culturais e as minorias étnicas. É mais ou menos aquilo que a gente estava vendo na aula passada, mas agora a gente vai falar de uma forma geral. A gente não pode ter essa noção de que as minorias elas são poucas pessoas, mas ela tem esse nome porque ela vai estar diferente do que aquilo que a sociedade nos propõe. Então, é uma população que vai sofrer um pouco mais de preconceito, que vai ter um pouco mais de violência. Por quê? Porque vai ser os étnicos, os religiosos, a questão sexual, política, vai estar envolvida. Então, essas pessoas que fazem parte dessa minoria, elas não são poucas pessoas. Elas estão nesse mérito porque elas fazem a diferença, elas buscam aquilo que é diferente, aquilo que não é igual. Então, por exemplo, as mulheres, elas lutaram para ter o voto. Então, hoje elas não é minoria, elas são uma minoria dentro dessa estatística de lutar pelos seus direitos. Vivemos numa sociedade heterogênea, quanto a gênero, raça, religião, deficiência, padrão cultural e outros. Dessas diferenças surgem os conflitos. Então, eu tenho um gênero, homem e mulher, o homem ele vai bater na mulher, ele vai maltratá-la. Por quê? Porque ele não aceita com que ela tenha outro parceiro. Às vezes ele mata ela só por ela ser mulher. Então, isso vai gerando conflitos. E esses conflitos eles vão estar em todas as esferas. Por exemplo, os deficientes, eles precisam de ter políticas públicas voltadas para eles, por quê? Para eles poderem andar de ônibus, para eles poderem ter acesso a uma escola pública, a um hospital. Então, o governo ele precisa voltar os seus olhos para essas pessoas, para esses deficientes, para que eles possam ter acesso como outra pessoa qualquer, como qualquer um. Então, o deficiente físico, ele não pode entrar numa escola pública. Então, ele vai estar sendo privado de aprender e de buscar o seu conhecimento dentro daquela escola porque ele não teve acessibilidade. Então, o governo ele começa a melhorar essas questões para essas pessoas, para os deficientes físicos, para os refugiados. Então, ele começa a olhar porque ele pode trazer para essas pessoas um benefício. Um deficiente físico, por exemplo, há um tempo atrás, os deficientes físicos não podiam trabalhar. Por quê? Porque eles eram algo fora da sociedade. Conforme eles vão melhorando essas políticas públicas, eles vão trazendo esses deficientes para as escolas, eles vão trazendo esses deficientes para o meio social, o deficiente começa a mostrar aquilo que ele pode fazer. Como, por exemplo, o McDonald's contrata muito deficiente, então ele começa a ver que esses deficientes podem trazer uma melhoria. Surdo, cego pode trabalhar também. E lógico, evidente, dentro das suas limitações. Então, essa minoria, ela não é tão minoria quanto a gente pensa. Ela é uma minoria porque ela está no diferente. A sociedade capitalista, ela vai desenvolver certos padrões. Como eu coloquei aqui nesse slide, antes era todo mundo diferente, sem o capitalismo. Com o capitalismo, ele vai nos transformar em algo normal. Vamos chamar as massas de manobra. Por quê? Porque ele quer que todo mundo seja igual, ele quer que todo mundo fique igual, que eu vista igual ao outro. Uma coisa que podemos ver aí, por exemplo, os carros hoje. Quais são os carros mais vendidos? Os de cores neutra, preto, cinza, branco. Por que outros carros não é vendido? Porque eles colocam na cabeça das pessoas que os outros carros vão ser mais difíceis de vender. Então, quando eu tenho um carro de uma cor diferente, eu estou fora dos padrões. Para vocês entenderem como que a sociedade capitalista nos põe dentro de um parâmetro e que nós temos que ser todo mundo igual. O capitalismo vende a ideia de que não atende à classificação normativa do sistema. Não tem valor e ser reduzido. O interesse é que padrões normativos servem como modo de se manter a hegemonia das classes dominantes. Então, se todo mundo for igual, todo mundo dentro do mesmo parâmetro, vamos pegar aí, por exemplo,
as classes, as minorias, elas têm que ficar todo mundo igual. A classe dominante ela vai ter mais poder sobre essas pessoas. Porque quando eu começo a entender a minha força, quando eu começo a entender a minoria em que eu faço parte, eu começo a lutar por aquelas questões em que eu vou buscar melhorar a minha política pública. Como, por exemplo, nós vamos ver mais à frente a questão do negro. Quando o negro ele era escravizado, ele não buscava as melhorias, ele não tinha políticas públicas para ele, o hospital para ele era desfasado, ele não podia entrar em determinados locais. Quando ele volta isso para o patrão, o negro começa a ter voz e vez na sociedade. Então, se eles colocarem nós todos dentro de um padrão normativo, vai ser mais fácil as classes dominantes nos dominar. A exclusão das minorias sociais é um problema no mundo contemporâneo. Então é no mundo todo que acontece essa exclusão, não é basicamente só no Brasil. Estados Unidos, Europa, Argentina, Uruguai, todos os lugares vão ter as suas exclusões sociais. Ah, professor, mas aqui no Brasil nós tivemos escravidão, outros países não tiveram. Então eles vão ter outro modo de buscar essa exclusão por negros, por deficientes e por várias outras coisas. Não é porque são países que estão longe de nós que eles não vivem essa exclusão social também. Eles vivem e todo mundo vive e nós temos que compreender e começar a viver com essas diferenças dessas minorias. Vamos falar agora sobre as minorias étnicas, que é aquilo que a gente vai mais viver. Por quê? As minorias étnicas, elas fogem da dominação padronizada, geralmente levam uma vida afastada do protagonismo dos sistemas de poder, sejam eles políticos, intelectuais ou financeiros. Então, essas minorias étnicas, elas não estão dentro dos padrões. Ah, o que seria essa minoria étnica? Pode ser um muçulmano, pode ser um indígena, pode ser um cigano. Então, tem várias minorias étnicas. Ah, e o negro? O negro faz parte dessa minoria étnica também. Só que o racismo, ele não é só para o negro. O racismo é para todas as pessoas que estão excluídas desse padrão normativo, que seria o certo para a sociedade. E que a gente não pode aceitar esse certo na nossa sociedade, no mundo atual. Indígenas é o primeiro habitante histórico do Brasil, pré-colonial. Eles eram donos dessa terra e que hoje eles não têm mais poder sobre essa terra. Eles estão sendo jogados de lado. Então, conforme vai passando os anos, eles vão perdendo cada vez mais território. Hoje os índios são uma minoria absoluta em número e também uma minoria social. Então, olha para vocês verem. O modo como eles vivem não é o mesmo modo como a gente vive. Lá eles têm as suas leis, lá eles têm o seu modo de viver. Então eu não posso falar que o modo de viver deles é errado. Eles não podem falar que o nosso modo de vida é errado. Por quê? Porque são visões de um mundo diferente. Eles têm o seu modo de viver. Por exemplo, o índio, ele nasce natural do Brasil, mas ele não tem aquela questão de falar que tem que fazer identidade, CPF e papapá. Por quê? Porque ele é natural daqui. Então, eles não fazem determinadas coisas que a gente faz, que nós brancos fazemos. Então, por ser essa minoria étnica, eles estão longe do espaço de poder. Olha para vocês verem. Eles são donos da terra, mas eles perderam o poder por causa que o branco foi matando, foi discriminando. Há um tempo atrás, talvez alguns de vocês não vão lembrar, mas tinha um índio em Brasília que eles colocaram fogo no índio. Então, isso é para vocês verem como que o preconceito está enraizado. E nós temos que aceitar o outro como ele é. Os negros, originários do continente africano, eles foram levados por todo o mundo entre os séculos 18 e 19 para ser escravizados. Isso deixou sequelas na formação da sociedade em todos os continentes fora da África. O racismo, a descriminalização e a marginalização da população negra deixa a miséria provocada pela dominação
e pelo colonialismo. Então, olha para vocês verem, em todo mundo vai existir a questão do preconceito contra o negro. Por quê? Porque o negro ele é diferente de nós só por causa da pele, mas ele é igual a qualquer outra pessoa. Então, a gente não pode ter preconceito pelo negro. Eles foram escravizados e, dentro dessa escravidão, eles vêm trazendo aquilo que os seus senhores traziam, que não tinha alma, que podia apanhar, que podia morrer. Então, hoje ainda, principalmente no Brasil, há muito preconceito com os negros. Então, a gente tem que rever os nossos conceitos e trazer esse negro para que ele possa fazer parte dessa sociedade também. As políticas públicas, médicos, hospitais, não exclusivo para eles, mas uma exclusividade no sentido de ter história para eles, respeitar a sua religião, respeitar o seu momento, respeitar aquilo que eles vivem. Antigamente, quando o Brasil ainda tinha escravos, falavam-se que as negras elas eram melhor para ter filhos. Então, isso hoje não existe mais, isso já cai por terra. Que as negras tinham que trabalhar porque elas eram negras e mulheres, os homens que eles eram mais fortes, tinham um corpo mais robusto. Então, hoje isso cai por terra. A gente bem sabe que cada um de nós tem uma estrutura, uma forma de viver. Eu tenho um é gordinho, o outro é magro, Então, cada um vai ter uma forma. Então, a gente não pode generalizar. Ah, é negro, sabe sambar. Ah, é negro, sabe... Não é porque ele é negro, não é porque ele é branco que sabe fazer determinadas coisas. Mas a gente tem que saber separar e saber o momento do outro. As minorias nacionais são grupos minoritários que desenvolvem, muitas vezes em razão da etnia. Dentro desses sistemas políticos estatais que excluem certos grupos, podemos considerar que os indígenas brasileiros são uma espécie de minoria étnica, como eu já falei anteriormente, e que desenvolveu à margem, mas não são uma minoria nacional. Assim como os judeus eram na Europa antes do nazismo, então, olha para vocês verem, os judeus eles eram uma minoria e eles sofreram, eles morreram. Por quê? Apenas por ser judeu, na época do nazismo. Porque Hitler, ele acreditava que tinha que transformar tudo em uma raça só. Ele não podia ter outra raça, não podia ter outra cor de pessoa. Ele queria que todos fossem iguais, ele queria padronizar. Ah, eu quero andar com cabelo azul. Não pode. Você era morto, até porque as pessoas tinham medo, então as pessoas nem pensavam em fazer essas coisas. Ah, eu quero andar com uma cor de roupa diferente. Não pode. Só aquelas roupas já eram padronizadas. Os povos ciganos é uma minoria nacional que compartilha etnias, cultura, religião e costume diferente daquilo que a gente vive. Ah, professor, mas eu vejo os ciganos em Uberaba. Aqueles ciganos que vivem em Uberaba, muitas das vezes eles já estão tão à margem, tão jogados para fora da sociedade, que a forma como eles têm é buscando dinheiro no centro, falando que vai ler sorte. É errado, não sei, não posso falar. Mas vai que eu passo lá no centro, elas leem minha sorte e dê certo. Então, a gente não pode falar nem que é certo, nem que é errado. Mas eles são tão excluídos, são tão jogados para fora, que eles têm que buscar meios para tentar sobreviver. Principalmente o preconceito que eles vivem. Antes, aqui em Uberaba, existia muito mais cigano que existe hoje. Então, eles viviam em determinados locais específicos. Ali o pessoal xingava, o pessoal passava, jogava pedra neles, maltratavam, batiam, apenas por eles estarem ali naquele determinado lugar. Eles nem faziam nada com o povo. Eu lembro que eu era criança, eu passava em determinados locais aqui, eu via esses ciganos. E muitas vezes saiu no jornal. O cigano foi morto, o cigano apanhou, apenas por ser cigano, apenas por estar dentro daquela etnia, dentro daquela nacionalidade ali em que ele vai desenvolver e que ele vai viver aquilo ali. A criação do Estado de Israel, empenhada para desenvolver o problema dos judeus, então eles criaram o Estado de Israel para resolver aquele problema em que os judeus estavam vivendo pelo nazismo, depois vieram sofrendo um monte de coisa, apanhando, morrendo.
Então eles criam um Estado. Então os palestinos que viviam em Israel, eles não são excluídos na formação daquele país. Então eles conseguem juntar um país ali, o Israel com o judeu, eles conseguem fazer ali um país, mas acaba ainda tendo algumas diferenças, acaba tendo algumas guerras entre Estados Unidos, vai matar muitas pessoas. Por quê? Porque os Estados Unidos quer cada vez mais território, então eles não vão buscar, eles não querem saber se ali naqueles países, Brasil ou Israel ou aonde for, se tiver alguma coisa de interesse dos Estados Unidos, eles vão buscar aquilo ali até o fim. E milhões e milhões de pessoas inocentes vão continuar morrendo. As minorias sociais e as lutas por direito. Tanto quanto a exclusão por classe social ou gênero ou sexualidade, há também nações a essa exclusão. E nesse sentido que surgem e se inserem movimentos sociais. Então vai surgir o movimento social dos negros, vai surgir o movimento social dos LGBTs, vai surgir o movimento social dos sem terra, vai surgir o movimento social das mulheres, vai surgir o movimento social de várias e várias coisas. Por quê? Essas minorias que a gente está falando, elas têm que se pegar uma a outra e começar a lutar pelos seus direitos. Então, é nesse sentido que surgem e inserem os movimentos sociais, através dessa luta, através dessa busca de direitos. Então, eles, no caso que eu estou falando para vocês aqui até agora, são os negros, que eles têm um histórico de movimentos sociais que lutaram contra o racismo e a favor da inserção da população negra na sociedade, no sistema de poder. Há um tempo atrás, por exemplo, não existia negro no poder. Negro, para ele estar no poder, para ele ser um presidente, para ele ser um prefeito, um ministro, alguma coisa de alto escalão, era um escândalo. Hoje que as coisas estão se tornando mais aceitas, igual, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve o primeiro presidente negro, que foi o Barack Obama. Então, antes dele, vinha sofrendo muito preconceito, vinha sofrendo muita a questão racial, os negros não podiam entrar em qualquer lugar. A gente acha que os Estados Unidos, por ser desenvolvido, o preconceito deles lá é menos do que o nosso. Ao contrário, o preconceito deles lá é até maior do que o nosso. Estava assistindo televisão um documentário em que os negros, quando eles entram nos ônibus nos Estados Unidos, eles têm que ir para o fundo do ônibus, porque é o lugar em que eles têm que estar. E quando o negro anda na frente do ônibus, o negro ele é olhado com um olhar diferente. Às vezes as pessoas xingam aquele negro. Então ele tem que ir pro fundo do ônibus. Então, para vocês verem como que o preconceito ele vem enraizado, e não só no Brasil, em outros países que também tiveram essa questão da escravidão. No século XX, surgem movimentos sociais e coletivos que visavam o fim do racismo e a inserção do negro do mundo com igualdade e oportunidade. A lei antirracismo e a lei de cotas, elas são exemplos. Então, por exemplo, as cotas elas não são só para negros, mas elas dão oportunidade para os negros, que há um tempo atrás não podiam estar na universidade. Elas dão direito para os índios. Eu sou indígena, eu quero morar em Uberaba e vou tentar por cota entrar numa federal. Ou uma pessoa que vem de fora do país, estuda aqui e quer ter essa oportunidade. Então, ela não é só para o negro, ela é para todas as pessoas que se sentem excluídas e não têm direito a melhorar de vida, podemos dizer assim. Falando de questão de gênero, a mulher, historicamente, ela foi excluída. Então, eu coloquei uma foto aqui, essa foto é quando elas começam a reivindicar, que elas começam a entender os seus direitos, elas fazendo uma reivindicação. Tá tudo muito paradinho aí, muito assim, né? Elas meio tristes, mas é porque elas faziam a reivindicação dessa forma. Elas não tinham essa forma como a gente faz manifestação hoje, de gritar, de levantar os braços. Então era mais uma forma silenciosa. E ali elas estão pedindo o direito ao voto, o direito de tirar essas roupas compridas,
que elas já não aguentavam mais, elas queriam trabalhar, elas queriam sair de casa com roupas mais curtas para poder ter mais acessibilidade. Então, alguns homens começam a entender que usar roupa curta, ela vai ser uma prostituta, ela vai ser uma mulher da vida, ela vai ser fácil para o sexo. Só que a mulher, ela começa a passar que não, que ela quer ter o mesmo direito do homem, que ela quer ter o direito de ir e vir, que ela quer ter o direito de trabalhar, independente da roupa com que ela esteja usando, porque a gente hoje bem sabe que a questão da roupa é o de menos. Então, eu posso vestir aquilo que eu quero, a outra pode vestir o que ela quer. Então, as mulheres, elas começam a buscar esses meios para poder ter um pouco mais de liberdade. Depois vai ter a queima dos sutiãs, porque como que os sutiãs delas eram aqueles muito apertados, elas tinham que usar muita coisa debaixo da roupa, elas vão sair às ruas e vão queimar esse sutiã falando, não, eu quero ter liberdade de sair à rua sem sutiã, eu quero ter liberdade de ser mulher, de ter o mesmo direito que o homem tem. Então a gente tem que colocar na nossa cabeça que essa questão de matar a mulher, que a mulher é minha, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, isso é do século passado. A mulher, ela tem direito sobre o seu corpo como qualquer outra pessoa, como qualquer homem. Então, isso hoje não cabe mais dentro da nossa sociedade. A gente tem que respeitar o outro como ele é. Se a mulher tem vontade de andar de short curto, que ela ande de short curto. Se ela tem vontade de usar saia comprida, que ela use saia comprida. Mas a gente tem que respeitar o outro como ele é. Em relação à sexualidade, vamos ter a formação de uma minoria social em todo mundo vai existir o LGBT. E essa comunidade ela vai ser formada por homossexuais, bissexuais, transexuais, lésbicas. Então, ela vai estar dentro de todo um sistema de gênero. E essa população, ela também é historicamente excluída porque ela foi morta, apanhou. Por quê? Porque ela gosta da outra pessoa como ela mesma. Eu gosto de outro homem. Esse gostar de outro homem, eu também tenho que ter essa liberdade de ficar com quem eu quero. Não é porque na religião tal fala que eu tenho que morrer, na religião outra tal eu tenho que ser excluído da sociedade. Não, mas eu também tenho que buscar os meus direitos. O homossexual, o LGBT, ele tem que buscar aquilo que ele deseja. Há políticas públicas hoje para os LGBTs. O que são essas políticas públicas? Que eu já falei várias vezes. Por exemplo, um hospital que vai atender determinada população, como, por exemplo, a mulher. Então, tem que existir essas políticas públicas, tem que existir a delegacia para essas mulheres, tem que existir um médico próprio para atender essas mulheres, que estejam preparadas para acolhê-las. Da mesma forma, os LGBTs. Eu sofri um estupro. Eu sou homem e sofri um estupro. Então eu vou buscar um hospital que vai me dar um apoio, vai me dar uma força, que eu vou poder falar disso abertamente. Uma transexual que morreu, que apanhou primeiro, né? Ela precisa de ter uma base ali, ela precisa de ter um apoio onde ela vai buscar, onde ela vai conversar. Por quê? Porque senão ela vai chegar ao suicídio. O suicídio hoje no Brasil, ele é altíssimo. Não se fala-se sobre o suicídio porque não pode. Porque acredita-se que quando começa a falar de uma determinada coisa, outras pessoas vêm a fazer aquilo ali. Então, o suicídio ele é muito alto no Brasil. Mas a gente precisa de começar a criar essa consciência de que o outro tem direito de ser aquilo que ele quer ser. Independente de mulher, de LGBT, de negro, de índio. A gente tem que respeitar o outro como ele é, independente da sua religião, independente da sua questão sexual, independente da sua questão de gênero. A gente tem que respeitar o outro como ele é. Por mais que pareça retrógrado, mas ainda 70 países criminalizam o LGBT. Imagina só, você tá lá na sua casa, curtindo um filme, e as pessoas pensam que você é um LGBT. Pensa. Não tem certeza. E chega dentro da sua casa te matando, te metendo bala, só porque imaginou que você poderia ser. Aí para você ver como que nós estamos ainda retrógrados. Eu estou falando disso, mas ainda países que matam pessoas por ser negras,
Há lugares no Brasil que matam pessoas por serem índios. Isso não é exclusivo do LGBT. Eu coloquei o LGBT como norte para vocês entenderem que a pessoa morre por sua questão sexual, a pessoa morre porque ela é uma transexual, a pessoa morre porque ela é negra, porque ela é índio, porque ela tem uma cor de cabelo diferente, porque ela é uma pessoa que é devota a Deus. Então, as pessoas matam, simplesmente matam. Então, a gente tem que criar determinadas barreiras e começar a entender que o outro, ele é a extensão de mim. Eu não posso gostar daquilo ali. Não posso gostar de negro. Essa questão de LGBT é uma bobagem. Mas eu tenho que respeitar a opinião do outro. A opinião do outro, a sexualidade do outro. Então, a partir do momento em que eu começo a aceitar o outro como ele é, eu começo a fazer parte dessa rede social. Não tem como a gente se excluir. Não tem como eu falar, hoje eu vou sair e vou matar 10 negros. Amanhã eu vou sair e vou matar 20 LGBT. Não, isso é errado. Porque cada um de nós é diferente um do outro. Nem os dedos da mão são iguais. Por que nós, sociedade, temos que ser iguais? Então, eu sou livre. Para mim, fazer aquilo que eu quero. Como, por exemplo, o próximo movimento que eu vou mostrar para vocês, que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e o movimento dos trabalhadores sem teto. Esse pessoal, eles são do Brasil, bem brasileiro, né? Pra gente falar assim. E o que eles lutam? Por terra, por melhorias. Então, eles são errados? Não, a gente não pode falar que eles é errado. Mas eles querem que a parcela de terra do Brasil seja melhor distribuída. Por quê? Porque tem um que tem terra a mais, tem um que tem terra a menos. Então, é isso que eles desejam e é essa busca que eles tanto vai atrás, essa reforma agrária. Obrigado e uma boa semana a todos. Até semana que vem.